Grande BH em pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. Embora bastante divertido para as crianças, o período de férias também reserva armadilhas para pais e filhos. É preciso muito cuidado e atenção para que a brincadeira não vire um problema e para que não ocorram acidentes como quedas, atropelamentos, queimaduras, outros acidentes domésticos aí que são responsáveis pela maior parte dos atendimentos de crianças em pronto-atendimentos, em pronto-socorros aí em todo o país. As informações, quem nos traz é o repórter Júlio Vieira. Somente neste ano, mais de 2.000 crianças de até 11 anos precisaram de socorro especializado em Minas. De janeiro a junho, os bombeiros atenderam a 195 chamados por atropelamentos, responsáveis pelos ferimentos mais graves em crianças. Até agora, 192 crianças foram atendidas após sofrerem quedas no estado. 112 atendimentos foram feitos a crianças que sofreram convulsões. 141 ciclistas, entre meninos e meninas, sofreram acidentes com bicicleta em 2012 e precisaram ser resgatados. Apesar de ter a segunda menor taxa do país no número de mortes de crianças envolvidas em acidentes domésticos, com uma média de 4,4 mortes a cada 100 mil habitantes de até 19 anos, Minas ainda tem índices elevados. Os números, que já são altos, tendem a aumentar agora nas férias, período em que as crianças passam mais tempo no clube ou praticando atividades de lazer, como andar de bicicleta ou soltar pipa com os amigos, o que aumenta o risco de acidentes. E para tentar evitar que as férias se tornem um pesadelo tanto para o filho quanto para eles próprios, muitos pais adotam medidas preventivas para preservar a integridade física da criança. A enfermeira Viviane Malaquias, que tem uma filha de 12 anos que vai viajar para o interior de Minas com a família, conta que mesmo estando longe dela, já instruiu os adultos que serão responsáveis pela garota durante a viagem. O pai dela já está muito acostumado a ficar com ela, desde pequenininho, então ele olha bem. E se precisar, tem a avó, tem a tia, que dá uma olhada. E como ela está acostumada também a não me ter sempre, ela também já é bem atenta nesses cuidados, né? Porque fazenda é sempre fazenda, né? Tem piscina, tem bicho, né? Então sempre tem alguém de olho. E ela nunca vai sozinha, vai estar sempre com uma outra criança que a mãe está olhando e o pai dela. O engenheiro André Furiato reclama da falta de manutenção em áreas públicas da cidade, como praças e parques, justamente para tentar evitar acidentes como o que poderia ter ocorrido com o filho dele, de 4 anos. A gente esteve no Parque Municipal algum tempo atrás e estava cheio de criança brincando, depois que a gente foi descobrir que o brinquedo estava interditado, porque estava com risco. Então, o que falta às vezes é alguns parques, a manutenção não está adequada, né? Outra brincadeira bastante aprovada pelas crianças, mas que pode trazer riscos, é soltar pipa. Evitar brincar próximo à rede elétrica e não usar cerol, mistura de cola e vidro que é passada na linha, o que é proibido por lei, são algumas das dicas para tentar evitar acidentes com papagaios. Muitas vezes o fim é trágico, como relata o engenheiro eletricista da CEMIG, Demétrio Venício Aguiar. O menino foi retirar um papagaio preso à rede elétrica, ele ocorreu em Juiz de Fora, região de Juiz de Fora, e ele subiu na laje do vizinho e se utilizou de um cano de alumínio para fazer essa retirada. E a rede era rede de média tensão. Naquela rede passa 7.960 volts. Então ele, ao aproximar esse cano da fiação, ele sofreu a descarga e veio a falecer. Mas soltar pipa pode ser uma atividade prazerosa que une pais e filhos nesse período de férias escolares. Basta tomar os devidos cuidados para que a atividade seja divertida. Não é mesmo, Luciana Viana? Vida de moleque é vida boa, vida de menino. Você tem toda a razão, Júlio. Soltar pipa é com certeza garantia de diversão, mas é preciso lembrar que segurança, não é brincadeira não. E na hora de escolher o lugar para soltar pipa, a atenção deve ser redobrada. Por isso, para participar da brincadeira de forma segura, o ideal são espaços abertos, longe da rede elétrica, de aeroportos, estradas, lajes de casas. Aqui em Belo Horizonte, uma opção segura para soltar papagaio é o Parque Ecológico na região da Pampulha. O espaço tem 30 hectares de área verde. A coordenadora de Educação Ambiental do parque, Gislaine Xavier, conta que o gramado pode e deve ser pisado e usado para o descanso, para o lazer e para contemplar a natureza. O Parque Ecológico, ele foi construído já pensando nesse espaço propício para as crianças poderem soltar pipa. Tem uma área lá que a gente chama de esplanada, que é a área que as crianças podem jogar bola, correr, soltar pipa, e tem a área do bosque, que é onde os pais, as famílias podem fazer o piquenique.
Então a gente tem essa separação justamente para deixar aquelas pessoas que querem o descanso, né, querem conversar, querem ler um livro na área do bosque e na área da esplanada para as crianças realmente ficarem mais à vontade. E a prática de esportes também é estimulada no parque, com projetos como o Bicicleta para Todos, uma novidade para os visitantes. De sexta a domingo, a gente disponibiliza bicicletas para as crianças poderem andar, não paga nada, é um serviço gratuito, e elas podem conhecer todo o parque ecológico andando de bicicleta. Enquanto isso, os adultos fazem a caminhada, né, que tem a pista de caminhada, tem alguns equipamentos para fazer ginástica e tem para as crianças menores um parquinho com brinquedos de madeira. Às quartas-feiras tem oficina de origamis para a garotada e ainda a oportunidade de conhecer um pouco mais da flora e fauna na região. Tem também uma mostra de fotografias sobre a paisagem do parque, a fauna, a flora, porque como lá os animais ficam soltos, né, diferente de um jardim zoológico, então as pessoas, através dessa mostra, podem conhecer um pouco dos animais da Lagoa da Pampulha, da região da Pampulha, através dessas fotografias. E o interessante dessa mostra é que ela associa a fotografia à poesia. Então a gente retrata os elementos do parque de uma forma poética, uma forma lúdica. Nessas férias, o Parque Ecológico fica aberto de terça a domingo, de 8:30 da manhã às 5 da tarde. A entrada é gratuita. O parque fica na Avenida Otacílio Negrão de Lima, 7111, na Pampulha. Tudo que é bom é brincadeira. E nós conversamos agora com o instrutor dos cursos de resgate do Corpo de Bombeiros, Kleber Castro. Kleber, bom dia. Bom dia. A gente sabe, tem essa informação de que os acidentes domésticos, acidentes em clubes, em balneários, etc., respondem por boa parte, se não a maior parte, dos atendimentos a jovens, crianças e adolescentes aí nesse período de férias. O que tem que ser feito, o que os pais precisam ter como cuidado principal para evitar serem vítimas também desse tipo de problema? Bom dia a todos os ouvintes. O principal é garantir para a criança que ela possa brincar com segurança. Para isso, a supervisão é fundamental. Os pais devem ter cuidado de adequar a brincadeira à idade e ao desenvolvimento daquela criança. Ter cuidado para que não tenha crianças maiores com brincadeiras diferentes, tipo de empurrar durante corridas, brincar de afogar nas piscinas, não deixar a criança brincar com bola na rua, que é uma rua muito movimentada, tem muito veículo, não tem supervisão de adulto. Criança soltando pipa na laje, ela pode vir a cair. Então, todas essas brincadeiras de criança que vai para o ambiente externo, precisa de supervisão de adultos. Também dentro de casa precisa ter alguns cuidados. Os bombeiros, você é instrutor de resgate do Corpo de Bombeiros. Qual que é a principal dificuldade, a principal dúvida que os bombeiros têm na hora que eles estão aprendendo a fazer o atendimento a crianças? Porque tem particularidades. Não é, Kleber, não é tão simples como atender, por exemplo, uma pessoa adulta que tem uma constituição física já mais definida. Qual que é a principal dúvida, o principal problema que os bombeiros encontram aí na hora de atender uma criança menor? O protocolo de resgate do Corpo de Bombeiros para socorrimento de crianças, ele é diferenciado porque a resposta da criança ao acidente traumático é diferenciada. Então, muitas das vezes, o batimento cardíaco do adulto, que se encontra em torno de 60 a 100, o da criança é normal, o batimento cardíaco está mais avançado, em torno de 120 até 140 batimentos num bebê. Na criança jovem, você consegue encontrar batimentos de 120 batimentos por minuto. E quando acontece um acidente, você encontra aquela criança, o batimento dela vai estar acelerado, então você tem que saber que aquele batimento acelerado é natural para aquela criança. Muitas vezes os pais em casa veem um acidente e identifica aquela criança, está com o coração rápido, ela está assustada. Na verdade, está num batimento normal. Muitas vezes também a criança não consegue explicar a dor, não consegue explicar o que aconteceu, não tem essa consciência para poder explicar. Então é importante estar bem treinado para poder relacionar a criança ao local do acidente, ao histórico do fato. Muita gente tem dúvida quando uma criança sofre uma queda, por exemplo, fica desacordada, ou quando a criança é atropelada, ou quando começa a se afogar numa piscina, se deve ou não prestar algum tipo de socorro prévio antes da chegada do resgate. Qual que é a orientação que a gente tem que dar para os pais, para os monitores de clube nessa hora? Certo. É importante dimensionar o grau do acidente. Existem acidentes leves, moderados e graves. Então é uma pequena queimadura, né?
uma pequena entorse, a criança engolir um pouco de água na piscina, é algo que é até aceitável no desenvolvimento da criança. No entanto, a criança que brinca sem supervisão e tem uma queimadura grave, a criança que está na rua sem supervisão jogando bola e tem um atropelamento, precisa de socorro do Corpo de Bombeiros. A primeira coisa é ligar 193, ligue para o Corpo de Bombeiros, lá um bombeiro treinado vai atender e dar instrução para esse pai, para as pessoas que vão prestar o primeiro socorro. Com as informações do local, esse bombeiro vai falar para essa pessoa quais são as primeiras ações de acordo com cada caso. Muito bem, nós conversamos com Kleber Castro, que é instrutor dos cursos de resgate do Corpo de Bombeiros. Kleber, bom dia para você, obrigado pela entrevista. Bom dia a todos, lembrando que a brincadeira precisa de supervisão, então pais presentes nessas férias. Sem dúvida nenhuma, essa é uma dica importantíssima e um detalhe importante que tem que chamar realmente a atenção dos pais. Não basta deixar as crianças soltas num balneário, num resort. Infelizmente, semana passada a gente acompanhou um caso aí num resort na Bahia, né? Uma criança de 2 anos de idade, 3 anos de idade, que foi encontrada morta na piscina do resort. Infelizmente, uma situação trágica. A família dificilmente se recupera de um trauma desses, né? E acaba acontecendo, evidentemente que os pais vão se culpar, dificilmente um casamento deve resistir a isso, né? Então, para evitar desdobramentos terríveis aí, é importantíssimo seguir a orientação tomando todos os cuidados, já é perigoso, né? Claro. Se você não seguir a risca, você lembra daquela menina que foi atropelada por um jet ski recentemente no litoral paulista, a mãe lá do lado, todo mundo junto, na areia. Aliás, no começo do ano foram 2 casos seguidos, né? Sim. Seguidos, e envolvendo negligência, irresponsabilidade e fatalidade. É uma pena, mas é uma coisa que a gente realmente precisa ficar ligado para evitar que esse tipo de problema aconteça e que a gente passe por esse tipo de trauma num período que é para ser de festa, que é para ser de descanso, né?